estudantes da educação de jovens e adultos. Todos bem? Todos em casa? Professoras, diretores, vice-diretoras, todas bem? Sim? Muito bem. Nos encontramos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai conversar direto com a reflexão, certo? O que eu trouxe para a gente hoje? Conhecem essa personalidade? O nome é Mahatma Gandhi. Esse nome, ele se deu, não é o nome de batismo. Mahatma é o nome que é uma expressão que em hindu significa grande alma, né? Uma alma soberana, uma alma suprema. E Gandhi fazia parte do nome dele. Essa personalidade, que foi um líder pacifista, nasceu na Índia. Então por isso que vocês estão vendo ele com um traje diferenciado. Mas ele nasceu na Índia numa família que não era uma família com poucos recursos, era uma família até de uma camada social indiana. Lá eles são organizados por grupos, por camadas, que lhe dava algumas condições de vida melhor que de outras pessoas, né? E ele estudou direito, né? Ele foi foi morar na África do Sul, ele viveu assim com condições de avançar nos estudos, de conhecer o mundo, de conhecer as situações do mundo. E foi nessa vida do Mahatma Gandhi, nessas oportunidades e experiências e vivências, que ele se descobriu um pacifista. Vocês já pensaram o que é se descobrir um pacifista? A gente vai pensar nisso tudo, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês entenderem, eu gosto de contar para vocês detalhes sobre cada uma dessas pessoas que me inspiram, para, conhecendo a informação, vocês verem se vocês se inspiram nelas também, ok? Como a gente tem falado muito nas fábulas sobre ensinamentos, sobre o comportamento social, como a sociedade é composta, como ela se configura, como ela age e como às vezes a moral é ditada com mais força, né, para que as pessoas possam pelo menos seguir alguma regra, eu achei que cabia a gente conhecer essa personalidade, essa figura. Então olha lá, ó. Quero trazer para vocês um mapa do mundo. Por que o mapa do mundo? Porque a gente precisa localizar esses lugares. Vocês sabem onde fica o Brasil, certo? Circulei ali para mostrar para vocês. Ali está o nosso Brasil, entendendo o mapa do mundo aberto. Esse é um planisfério, quando a gente pega o globo e abre ele, deixa ele plano. Muito bem. Onde fica a Índia? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês localizam a Índia no mapa do mundo? Será que ela é perto do Brasil? Longe do Brasil? Será que ela fica na Europa? A Europa a gente ouve falar bastante. Ou será que ela fica perto dos Estados Unidos, da América? Onde fica a Índia? A Índia fica do outro lado do globo. Agora a gente está vendo o planisfério, mas se a gente estivesse no formato de globo terrestre, a gente ia ver que o Brasil está numa parte e a Índia está praticamente na outra. Ela está ali, ó, bem pertinho da China. Estão vendo? Aquele verde que eu circulei é a Índia. Inclusive, tem toda aquela história de que quando os europeus saíam em busca das Índias para negociar, para comprar condimentos, que a Índia vendia todas essas mercadorias, é que eles passaram pelo Brasil, descobriram, né, a gente sabe que não é uma descoberta, mas chegaram às terras brasileiras e encontraram os habitantes e aí deram os nomes para os nativos dessas terras de índios, porque eles achavam que estavam chegando nas Índias. Já ouviram falar dessa história? Essa é uma das versões que se conta sobre o descobrimento do Brasil e sobre o nome que se dá ao povo nativo das terras brasileiras. Tá? Mas a Índia não fica nem um pouco perto do Brasil, ó. Ela fica para lá da África. Se a gente saísse de navio, a gente tinha que contornar a África, ó. Saindo do Brasil, a gente contornaria a África para chegar nas Índias. Ok? Muito bem. O que também é importante a gente conhecer nessa localização? Lembra que eu falava para vocês que as primeiras fábulas que chegaram para o Esopo, elas vieram do Oriente? Muito bem. Olha ali, ó. Tá vendo uma linha?
pontilhada que eu delimitei ali, essa linha pontilhada é uma linha imaginária, está no nosso mapa. Essa linha não está desenhada no chão, ela até tem pontos marcados em alguns lugares do mundo lá para saber onde ela passa, mas ela está desenhada no mapa. No mapa, essa linha recebe o nome de meridiano de Greenwich. E a função desse meridiano, olha o nome, meridiano. Por quê? Porque divide ao meio o globo terrestre. E nessa separação do mapa mundi ao meio, a gente tem um lado que é o Oriente e um lado que é o Ocidente. O Brasil fica no lado que é o Ocidente, ok? E a Índia fica no lado que é o Oriente. Então, muitas fábulas vieram da Índia, vieram de países africanos, vieram de países lá perto da Índia, da China, de muitos países daquela região ali. Certo? Entendido isso? Isso é importante para a gente conhecer de que lugares vêm essas histórias. Então, Mahatma Gandhi vem da Índia. E lá ele construiu toda a sua história. Qual foi a história de Mahatma Gandhi? A Índia foi um país dominado pelos ingleses. Então ela era uma colônia inglesa, assim como o Brasil era uma colônia portuguesa. Os ingleses dominavam todo o comércio, ditavam as regras e os hindus, os indianos, os habitantes desse território, tinham então a sua religiosidade, sua cultura, seus costumes, conflitando com o que era imposto pela colônia inglesa. Porque daí a colonização faz isso, né? A colonização dita as regras de como ela quer que funcione. Então, como a Inglaterra se intitulou dona da Índia, ela queria que a Índia funcionasse como a Inglaterra. Certo? Entendido? Quem já assistiu o filme Mowgli, por exemplo, lá naquele filme tem algumas coisas que a gente consegue identificar assim, né? O menino Mowgli é um menino que tem a família que são hindus, né? E ele se perde na floresta. E nesse de se perder, ele é criado por animais, enfim, mas quem busca ele, quem procura ele, o conflito que ele vai ver depois também é com a sociedade inglesa, né? Que a cultura inglesa estava muito forte no filme, no livro também a gente vai identificar isso. Tá? É legal para saber essas coisas, né? E aí, onde que entra a história do Mahatma Gandhi ser pacifista? Porque uma das lutas do Mahatma Gandhi era pela independência da Índia, que a Índia deixasse de ser uma colônia inglesa. E como que ele fez isso? Enquanto a Índia lutava contra os ingleses nessa independência, os ingleses tinham muito mais poder de força, de fogo e econômico para vencer qualquer tipo de guerra física que acontecesse, de conflito armado que acontecesse nas terras. Então, de tantos estudos, de tanta busca, de tanta experiência do Mahatma Gandhi e pela filosofia que ele vivia como hindu, a família dele era uma família hindu que tem a religião, uma religião diferente da religião cristã, né? E eles entendem a paz e o encontro do espírito por conta de reflexão, de meditação, de jejum, de oração. Então, é sempre um autoconhecimento. Só quando você se autoconhece, você se supera, é que você consegue tomar decisões, né? Você entra num status, assim, num estágio mental de controle do pensamento. E Mahatma Gandhi era dessa religião e fazia todo um estudo para transformar e convencer as pessoas de que não era pela luta armada que a Índia ia se libertar da Inglaterra, que ela ia deixar de ser colônia pela guerra, né? Então ele defendia a paz. Nós vamos fazer jejum, e ele fez greves de fome, ele foi preso, ele convencia as pessoas a agirem como ele agia, e aí isso causava tanto incômodo que depois de muito tempo, muitas perceberem a força que o Mahatma Gandhi tinha com a população, a Inglaterra então deixou
de ser dona, permitiu a libertação da Índia e a Índia se tornou independente. Isso foi há pouco tempo, não faz muito tempo não, foi aqui no século XX que aconteceu. Então demorou muito para a Índia conseguir se libertar da colonização inglesa. Mas não foi completamente também, porque a Inglaterra continuou fazendo comércio com a Índia, então dominando alguns setores da economia. Mas graças a essa forma de ver o mundo, né, uma filosofia de mundo do Mahatma Gandhi, de fazer as coisas pela paz, não guerra, é que muitas coisas também aconteceram na Índia e em outros lugares do mundo. Muita gente se inspira no Mahatma Gandhi. Legal saber disso? Então fiquem com essa informação. Eu contei tudo isso para vocês receberem a reflexão, a mensagem de Mahatma Gandhi, que diz o seguinte: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Mahatma Gandhi. Importante pensar em tudo isso, hein? Olha que efeito de cascata, né? De cadeia, de ligação que tem desde o que você pensa com o que acontece na tua vida. O que ele está chamando de destino aí. O que você pensa vira atitude. Né? Você fala, né? O que você pensa, você fala. O que você fala vira atitude. O que é atitude vira hábito. E o que é hábito vira valor. E o que é valor vira a sua vida. Aquilo que você acredita. Então, já que a gente tem falado tanto sobre pensar nas atitudes, sobre moral da história, eu achei que Mahatma Gandhi traria essa informação bem importante para a gente pensar sobre isso. O que eu penso é o que eu digo? O que eu digo é o que eu faço? O que eu faço é o que eu insisto em fazer e repito todo dia? O que eu insisto em fazer e repito todo dia é o que eu acredito? E o que eu acredito está guiando a minha vida? Tem que pensar nisso, sim. É sempre importante esse parar para se olhar, né? Um espelho para dentro, assim. Sempre bom, né? Muito bem. Com toda essa reflexão, continuamos entendendo sobre fábulas, certo? Estamos chegando nas nossas últimas aulas de fábulas. Hoje a gente conversa mais um pouquinho e nos nossos próximos 2 encontros, pelo menos eu acho que vão acontecer assim, a gente já vai estar pronto para a produção, certo? Então, vamos conversar mais um pouquinho para entender bem o que é que a gente precisa saber na hora de pensar na escrita de uma fábula ou na leitura de uma fábula. Já sabemos que elas são textos narrativos breves, já sabemos que, em geral, os personagens são animais, plantas ou objetos que agem, pensam e falam como seres humanos. Já sabemos que elas transmitem conhecimento sobre as atitudes humanas e os costumes de uma determinada época, certo? Então, essas informações todas aqui, ó, 3 informações essenciais para que a gente não esqueça das características da fábula, ok? Muito bem. Também a gente precisa ter conhecimento de que quando a gente lê um texto, seja ele qualquer tipo de texto, a gente estabelece uma relação de diálogo, de conversa com o que eu leio e com o que está escrito ali por alguém. Essa conversa faz eu pensar, o que isso está querendo dizer para mim? O que essa informação, esse texto, o que isso está trazendo para mim? Isso é importante. Então, quando eu penso nisso olhando para as fábulas, quando eu penso nisso lendo as fábulas, eu também tenho que olhar, mas espera aí, essa fábula está querendo me dizer o quê? Quem dessa fábula está falando comigo? Certo? Então a informação que vocês têm ali é assim, ó. Quando lemos um texto, estabelecemos um tipo de conversa com ele. É como se o autor estivesse nos dizendo alguma coisa. Então vamos entender, quem que fala conosco quando a gente lê uma fábula? Com quem que a gente está dialogando? Ok? Muito bem.
Para a gente entender isso, eu trouxe o exemplo desta fábula aqui. É uma fábula bem curtinha, que a gente vai conhecer e vai tentar tirar essas informações. Primeiro vamos ler toda a fábula, conhecer a história. Se vocês já conseguirem prestar atenção, vocês já vão descobrindo quem que está falando comigo aí, com quem que eu estou dialogando. A raposa e a sarça. Todo mundo conhece sarça? Sarça é uma planta espinhosa, né? Um arbusto de galhos duros e espinhento. Assim, meio seca, né? Meio ressecada, com poucas folhas verdes. Uma raposa ia atravessando um tapume quando escorregou e, estando a ponto de cair, agarrou-se a uma sarça para se salvar. Então, como a planta ensanguentasse e ferisse suas patas, disse-lhe a raposa: ai de mim, procurei a ti para salvar-me e tu me trataste de forma pior. Mas erraste, amiga, disse a sarça, querendo agarrar-te a mim, que tenho por costume agarrar todo mundo. Ok? A moral dessa história diz que, assim também, entre os homens, são tolos os que procuram a ajuda daqueles para os quais é mais natural fazer o mal. Aqui até é bem pesada essa moral, né? Então, aqueles que sabem que aquilo ali faz mal, por que procura? Então, a moral da história é essa. A sarça disse: raposa, se você sabe que eu que agarro todo mundo porque eu tenho espinhos, eu já sou assim, a minha natureza é essa, por que você vai se agarrar em mim? Para os homens também, a lição é essa. Quem procura aqueles que já têm a natureza de fazer o mal, sabe que vai acontecer errado, né? Um tolo sabe que vai... É mais ou menos aquele ditado do diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Você sabe o que vai acontecer, que consequências terão para você, se você busca aquele que prejudica. Essa é a ideia da fábula. Mas será que quando a gente leu a fábula e tirou a moral, a gente identificou com quem que a gente está conversando? Quem está dizendo o que para a gente? Vamos fazer esse olhar? Que vozes, vamos chamar de vozes, tá? Que vozes a fábula trouxe pra gente? O que você percebeu? Eu trouxe a fábula agora toda numa tela só. Vamos olhar lá? Uma raposa ia atravessando um tapume quando escorregou e, estando a ponto de cair, agarrou-se a uma sarça para se salvar. Então, como a planta ensanguentasse e ferisse suas patas, disse-lhe a raposa: ai de mim, procurei a ti para salvar-me e tu me trataste de forma pior. Já temos uma voz aí. De quem que é essa voz? Da raposa. Quando a raposa diz para a sarça o que está acontecendo com ela, a fala dela é uma voz. Também é fácil achar outra, porque a sarça responde: mas erraste, amiga, disse a sarça, querendo agarrar-te a mim, que tenho por costume agarrar todo mundo. A sarça, a planta, também é um personagem da história que está conversando com o leitor. Já identificamos duas vozes, a dos personagens, certo? Agora me digam, e todo o resto do texto, toda aquela parte que não está pintadinha, será que é a voz de alguém? Quem estaria dizendo uma raposa e atravessando um tapume? Quem está nos contando essa história? Muito bem, acertou quem usou a palavra narrador. É isso. Quem conta a narrativa é o narrador. E todo esse trecho, que não é a fala dos personagens, é a narrativa contada pelo narrador. A história contada pelo narrador. Sendo assim, nós temos o personagem e o narrador como as vozes que trazem a informação para nós do texto. Mas, professora Fabíola, vamos ver se eu acerto o pensamento de vocês. Mas, professora Fabíola, todo texto tem personagem e narrador? Não, não é todo texto. Quando a gente está lendo, por exemplo, um texto científico, não temos personagem e narrador, necessariamente. Quando a gente está lendo uma receita de bolo, por exemplo, não tem personagem e narrador. Quando a gente está lendo um gibi, uma história em quadrinhos, temos personagem e narrador.
E ali os personagens estão desenhados e a conversa deles é bem fácil de enxergar porque está nos balões. Certo? Então alguns textos têm, e são geralmente os textos que contam histórias, que são chamados de textos narrativos, porque tem personagem e narrador, certo? Narram uma história que tem personagens e quem narra é o narrador, ok? Muito bem. Então a informação que a gente tem é que nas fábulas podemos encontrar as vozes do narrador e dos personagens. Às vezes pode ser um personagem só que também é narrador. Ele sozinho conta toda a história. Devagar a gente vai entendendo isso, ok? Como já é de costume, quando a gente sintetiza uma ideia, a gente registra. Então aqui a gente tem a nossa primeira informação da aula e nós vamos registrar. Caderno em mãos, lápis ou caneta, anotem essa informação, por favor. Um tempinho. Muito bem, com esse registro a gente avança. Vamos prestar atenção agora na leitura da fábula, porque agora eu quero mostrar outros elementos. É a mesma fábula, mas reparem, lá na fala da raposa e na fala da sarça tem alguns símbolos que mostram essa fala. Vocês identificam? Olhem bem antes de eu mostrar. Vou mostrar. Enxergaram? Esses símbolos são conhecidos como aspas. O nome de cada símbolo desses é aspas. Inclusive, hoje em dia, é comum as pessoas, quando estão querendo dizer uma coisa que não é aquilo exatamente, que não está falando com o significado real da palavra, elas fazem o símbolo de aspas com o dedo. Já viram isso? Quando alguém diz assim, por exemplo, vamos ver... Nossa, eu não consigo pensar nenhum exemplo agora. Ah, você está usando máscaras? Estou. Na verdade, ela quis dizer que não estava usando. Foi um exemplo que me veio à mente, mas às vezes a gente tem essa mania. Esse desenho, ó, com o dedo, é como se eu riscasse aspas, aspas. 2 risquinhos, certo? Eles vêm na parte de cima da escrita, como vocês estão vendo na tela. Prestem bem atenção lá, ó. Ai de mim, procurei a ti para salvar-me e tu me trataste de forma pior. Viram que elas começam e terminam? As aspas marcam a fala do personagem. Ela é um sinal que pode ser usado com essa finalidade, marcar a fala de um personagem, certo?
Tem a outra finalidade, que é de quando a palavra não significa exatamente aquele sentido que está querendo ser empregado dela. Mas a ideia de aspas, neste caso, é de diálogo, de fala, ok? A mesma coisa acontece lá na fala da sarça. Mas erraste, amiga. Abre aspas, fecha aspas. Vou mostrar para vocês bem certinho o espaço, ó. Só da fala da raposa, começa ali no ai e termina lá no pior. Só da fala da sarça, começa no mas e termina no amiga. Aí tem um espacinho e começa de novo. Querendo agarrar-te a mim, que tenho por costume agarrar todo mundo. Acaba em mundo. Identificaram? Quando a fala aparece no meio do texto, eu posso usar estas aspas. Lembrando que eu tenho que usar uma que abre e uma que fecha. Um par, né? Um par de aspas que abre, um par de aspas que fecha. Ok? Entendido? Então, temos aqui a informação do que são aspas. As aspas são aquelas duas marcações ali, ó. E elas têm a função de sinalizar as falas dos personagens. Ok? Muito bem. Mas será que a gente só tem essa informação, só este símbolo que marca a fala de um personagem? O que vocês acham? Vocês já leram algum texto com outro tipo de marcação? Eu vou trazer o exemplo e vocês vão me dizer. A mesma fábula e eu pus outro símbolo. Olhem lá. Procurem a fala dos personagens. Identificaram? Vou marcar. Sim? Nós temos agora aqui um tracinho. O nome técnico desse tracinho é travessão. Para que serve o travessão? A mesma coisa que as aspas, desculpe. As aspas marcam a fala. O travessão tem a mesma função, sinalizar a fala dos personagens. Mas ele não precisa de um que abre e um que fecha. Não, ele só precisa de um que abre. E ele não entra na mesma linha no texto. Não, ele tem que ganhar uma linha especial para ele. A fala do personagem vai para uma linha nova com travessão. Estão vendo ali, ó? Termina lá o primeiro parágrafo. Disse-lhe, : ai de mim, começou na outra linha. Procurei a ti para salvar-me, tu me trataste de forma pior. Mas erraste, amiga. Começou na outra linha. Aí vocês vão dizer, mas professora, eu tô vendo ali, depois da palavra amiga, você pôs de novo o travessão. É mesmo. Bem onde diz, disse a sarça. Tem dois travessões no meio da frase, não estão no início. Sabe por quê? Porque ali não é a fala do personagem. É a fala do narrador, é aquele pedacinho que o narrador entrou para dizer, aqui quem está falando é a sarça. Quando o personagem teve que dar um intervalo para o narrador falar, eu tive que separar com dois travessõezinhos também. Ok? Podia ser entre parênteses? Podia, não tem problema. Tá bom? É uma informação a mais, que não é a fala do personagem. Então, o que a gente viu agora foram os travessões. No singular, travessão. Um travessão e dois travessões, ou quantos a gente usar. Tem a função de sinalizar as falas dos personagens. Difícil? O que vocês acharam? Vamos exercitar? O exercício que a gente vai fazer agora é de tentar colocar ou aspas ou travessão na fala dos personagens desse texto. Vamos lá? Agora a gente vai ter um tempinho a mais, um tempinho que exige dedicação para fazer esse registro. Então, coloquem lá no caderno essas informações e quando vocês estiverem reescrevendo a fala do personagem, você já coloca. Você quer usar aspas ou quer usar travessão? E pode usar. Vamos lá? Tempinho.
Muito bem. O que vocês conseguiram aí? Deu certo? Eu vou mostrar o que eu fiz. Eu fiz um exemplo de cada. Eu coloquei travessão em uma e aspas na outra. Você pode fazer igual, ou você pode ter usado só um deles, só as aspas ou só o travessão, ok? Olha como é que ficou a minha resolução, a minha resposta. Na fala da raposa, eu coloquei travessão, só no começo. Ai, agarrei na sarça e me feri. Na fala da sarça, eu coloquei aspas, abrindo a fala e fechando a fala. Sim, raposa, sou uma planta cheia de espinhos. Ok? Só para a gente entender. Vamos avançar? Vamos falar um pouquinho então sobre outro elemento importantíssimo dessas vozes que a gente está identificando, que são os personagens. Quem são eles e o que eles têm de especial, ok?
A gente já sabe que na fábula esses personagens, sejam animais, sejam plantas, olha a sarça aqui, né? Sejam objetos, se comportam como seres humanos. Mas será que é só isso? Vamos identificar algo a mais? Vamos lá. Lembram que lá no começo eu mostrei essa imagem para vocês? Uma das primeiras aulas de fábula que a gente fez? E aí eu disse, essa é a minha fábula preferida, eu adoro essa fábula. Ela se chama Assembleia dos Ratos. Essa aqui é a versão do Monteiro Lobato, eu vou contar para vocês. Mas antes de eu contar, eu quero que vocês prestem bastante atenção na imagem. Olhem com detalhe. Veja se vocês identificam elementos. Reparem cada ratinho, como ele está, o que ele está fazendo, se tem algum em destaque. Repare que lugar é esse. Ok? Muito bem. Depois de olhar isso, vamos pensar sobre esse título. A Assembleia dos Ratos. Pensaram sobre esses títulos? Assembleia de Ratos? O título também já dá a pista. Comportamento bem humano, né? Vamos conhecer a história então. Um gato deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que o gato andava aos mios pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos do gato é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo denuncia e pomos-nos ao fresco a tempo. Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. Só votou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Dizer é fácil, fazer é que são elas. Olha isso. O que você entendeu e identificou de toda essa história? O que você percebeu de toda essa informação? É possível que isso tenha acontecido de fato? Como é que o Monteiro Lobato, que intenção o Monteiro Lobato tinha? Como é que ele queria ensinar as pessoas com essa informação? O que ele trouxe de informação aí nesse comportamento dos animais? Pensaram? A moral da história já diz tudo, né? Dizer é fácil, fazer é que é difícil, fazer é que são elas. Muito bem. Para a gente pensar sobre esses personagens, vamos olhar essa listinha que eu trouxe aqui, ó. Qual dessas aí é atitude humana e qual é atitude animal? Pensem. O que é característico do animal e o que é atitude característica do homem? Nós vamos usar as letras A de animal e H de humano, certo? Essas são as iniciais. Então vamos pensar. Gatos comem ratos. Isso é uma atitude A de animal ou H de humano? Claro, A de animal. Ratos vivem em tocas. Humano ou animal? Animal. Ratos se reúnem em assembleia. Humano. Gatos andam nos telhados. Animal. Gatos fazem sonetos. Sonetos são poemas, poemas com uma rima melodiosa, quase musical. Humano. Ratos têm ideias e fazem projetos. Humano, né? Ratos questionam. Humano. Ratos dão desculpas para não enfrentar problemas.
comportamento humano. Todas essas características apareceram ali na história. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Na comparação entre seres humanos e animais, a gente consegue identificar que a fábula mistura, mas ele pega elementos que estão mais parecidos com cada um dos animais. Vamos olhar para esses aqui? Olha lá no exemplo que eu trouxe. Rápido como uma lebre. Eu peguei a característica rápida da lebre. Esperto como uma raposa. A característica de esperto, de esperteza da raposa. Forte como um touro. A força desse animal. Então, essas características de cada animal é que são transferidas para o humano. Entendem como? Vamos, a partir dessa análise que a gente fez aqui, vamos tentar descobrir algumas características? Por exemplo, se eu mostrar para vocês essas situações, olhem lá, a gente tem o mais esperto vence o mais ingênuo. Quais animais vocês colocariam aí? Quem seria o mais esperto e quem seria o ingênuo? Que nome você daria para essa fábula? Ou que personagens teria essa fábula? O protetor defende do ardiloso. Um protetor defende alguém do ardiloso. Quem seria protetor? Quem seria ardiloso? Ardiloso é aquele que usa a esperteza com más intenções, né? Usa a esperteza querendo se beneficiar. E por fim, o rápido vence o lerdo. Essa tá moleza. Quem seria um personagem rápido e um personagem lerdo do mundo animal? Que títulos vocês dariam para essas fábulas? Pensaram aí? Eu tenho uma sugestão. Veja se a de vocês deu a mesma. Entre o esperto e o ingênuo, eu escolhi a raposa como esperto e o cordeiro como ingênuo. São os personagens que mais aparecem em fábulas assim. Entre o protetor e o ardiloso, eu enxerguei o cão como protetor e enxerguei a cobra como ardilosa. E entre o rápido e o lerdo, a tartaruga e a lebre, né? A tartaruga como a lerda, a lenta, e a lebre como a rápida. Esses personagens são quase que comuns nas nossas fábulas. A gente conhece muitas fábulas em que eles aparecem, inclusive fábulas que vêm do Oriente. Certo? Muito bem. A partir daí, a gente já começa a ter ideias. É ou não é? Eu já sei o que eu tenho que escrever numa fábula, eu já sei quais são os personagens, eu já sei que eu tenho que ter uma intenção, uma moral. Todos esses elementos é que nos ajudam a construir uma fábula tanto quanto a compreendê-la. Ok? E é com toda essa informação que a gente vai se preparando para uma próxima aula também pensar na produção de uma fábula. Quem já está se sentindo corajoso, vai tentando, ok? Ou lendo pelo menos. A nossa aula está chegando ao fim e para encerrar, eu trago Mahatma Gandhi de novo com o seguinte pensamento, que é para completar aquela nossa reflexão inicial. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão. Certo? Vamos pensar nisso? Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!